palavra para mim e essa palavra é perfeita para o que aconteceu agora. A gente tem um grupo, né, que a gente montou de intercessão um tempo atrás. Eu perguntei quem quer fazer parte da intercessão, todo mundo apareceu. Apareceu às 6h30 da tarde, segunda-feira passada, quando a gente teve o Fluir. Aliás, quem estava aqui no Fluir? Como é que foi? Maravilhoso. Glória a Deus. Fluir é uma reunião que a gente faz a cada 2 meses, a gente tem a cada 2 meses, que é o fluir mesmo, é deixar o Espírito Santo bem livre, leve e solto, fazendo o que ele quer. E é sensacional como é Deus que age, não é? Às vezes através da gente, às vezes sem ser através da gente, ele age. É impressionante. Então essa turma de intercessores a gente tem orado essa última semana e por alguns objetivos, e o Senhor deu um direcionamento para a gente ir lá no portal da cidade orar hoje. Então a gente pediu para a tia, para algumas pessoas chaves orarem por nós enquanto a gente está indo lá. A gente ficou quieto, não falou nada, porque você não fala nada para o intercessor, né? Quando você vai no trabalho, você tem que só pedir oração, é só isso que você faz. Se você fala, você não deixa o Espírito Santo encaminhar, não é, tia? E a gente foi lá. E essa semana foi uma semana de bênção, de muitas revelações. Deus tem me trazido milhões de revelações. Aquilo que está escrito em Jeremias 33:3, que ele fala, 3:33, que ele fala, clama a mim, invoca a mim e eu me mostrarei coisas maravilhosas. É verdade. É verdade, ele revela coisas maravilosas, incríveis, que nunca a gente escutou antes. E o Senhor me mostrou pra gente ir no portal e isso foi confirmado, inclusive. Ai, eu comecei sem ela. Ai, agora comigo. Ela vai ficar brava. A nossa irmã que foi lá pra Vinhedo buscar o marido quer vir também. Não precisa de mais 3 cadeiras. Vamos lá, Gente, alguém põe a Lívia, manda a Lívia pro banheiro? Beber água? Lívia, vai beber água. Olá! Quer mais uma? Toda? Você vem, tudo bem? Isso, a Vai dar a inscrição do pedal. A ideia é lá pra baixo. É, lá embaixo, ó, você pode descer naquela porta ali. Depois você Ó, pode vem voltar. Mas se algum dia quiser vir pra cá, é bem-vinda. Obrigada. Maravilhosa. Bom, vamos pôr de qualquer jeito. Desceu à direita, elas estão aqui no fundo. Olivia, profetiza aí mais quantas cadeiras? Eu já tô brincando. Daí a nossa irmã Eliane, que vai chegar daqui a pouco, ela me mandou uma mensagem. Disse assim, gente, eu forcei bem minha voz, ó, porque tava bastante vento e eu teve que falar alto. Ela falou assim, Patrícia, eu vejo no portal de Valinhos anjos a serem liberados. Ela não precisou falar mais nada pra mim, isso confirmou uma palavra que Deus já tinha me falado para ir no portal fazer um ato profético para liberar os anjos. E hoje a gente foi lá fazer justamente isso. E eu vou falar por mim, eu me sinto super aliviada depois disso. Assim, aquele peso que eu tava sentindo da semana inteira foi uma coisa assim que parece que desatou. Foi sensacional, foi lindo, maravilhoso. E hoje a gente ficou de vir uma testemunha aqui para contar algumas coisas que estão acontecendo. Porque a nossa união aqui, a igreja, deixa, gente, eu vou conseguir. Uma caixinha. Atrapalhar você. Não, fica na paz. A igreja, a eclésia, é a Assembleia do Senhor. Ela tem como um grande comissionamento ser legisladora. É aquela que legisla, aquela que faz as leis, aquela que faz decretos, aquela que governa. Os governos, o presidente, etc., ele vai lá decretar aquilo que foi decretado no mundo espiritual. E a igreja, a eclésia, ela tem essa funcionalidade. Antigamente eles se encontravam no portal da cidade e lá eles julgavam, conversavam, faziam leis, e isso era chamado de eclésia, que hoje a gente chama de igreja. Amém? E eu não sei porque eu comecei a falar isso, mas esse é o objetivo nosso aqui. E a gente começou a orar pela cidade, a gente começou a orar pelo evangelismo da cidade, a gente começou a orar para que os portais da cidade sejam abertos para evangelização. E um dia eu vim aqui para orar, eu vim para cá, o Senhor me mandou vir aqui para fazer alguma coisa, eu fui fazer o que tinha que fazer, de repente a Neia veio e me puxou, Patrícia, eu preciso falar alguma coisa para você. Fala,
Ney? Eu não sei porque eu vou te contar isso, mas eu vou te contar. Eu falei, amém, tá. Ela falou assim, olha, todo sábado o meu pastor tá me chamando pra gente evangelizar de casa em casa. A gente tá batendo na porta das pessoas e a gente tem 3 minutos pra falar com cada pessoa. Eu falei, uau, glória a Deus, né? E como é que tá indo? As pessoas estão aceitando? Ela falou, Patrícia, é inexplicável, mas as pessoas todas estão aceitando. Amém. Ela não frequenta aqui. Ela não sabe o que a gente está fazendo aqui. Ela, inclusive, é da Assembleia, que eu já chamei ela para vir aqui, mas ela não está conseguindo. E ela me veio do nada contar esse testemunho. Eu falei, glória a Deus, foi Deus confirmando, porque quando a gente ora, quando a gente guerreia, a gente não consegue ver, às vezes, o nosso resultado. E é tão importante a gente conseguir ver, é tão importante a gente receber essa confirmação que sim, nós estamos impactando o reino com aquilo que a gente faz aqui, com esse tempo que a gente está aqui. Glória a Deus, não é? Aleluia. É tremendo aquilo que o Senhor está fazendo. Então a gente foi lá no portal, a gente liberou esses anjos e a gente veio aqui hoje. Eu creio que está todo mundo com bastante energia, apesar de a gente não ter dormido essa semana, não é? Verdade. E eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas ainda nessa cidade. E começa aqui com a gente, começa com esse fogo. Creio no Azusa Street, quando teve o avivamento lá dos Estados Unidos, não sei se vocês souberam, se lembram, há 100 anos atrás. Ele começou a orar, foi uma pessoa que começou a chorar na janela, orando, pedindo para o Senhor trazer avivamento sobre aquele lugar, e de repente as pessoas começaram a chegar e a glória de Deus foi inundando todo mundo e as pessoas estavam sendo curadas, estavam sendo salvas, tinha profecia e tudo aquilo acontecendo. Começou com criando o reino do Senhor. Amém? Amém. Então o Senhor ele tem nos chamado para isso, para sermos esses soldados de Gideão, onde vão abrir caminho para o Senhor e entrar com a glória dele para o avivamento. Pessoal, vamos orar então? Eu vou ler a palavra que a tia estava lá orando e veio a palavra para ela, Jeremias 31. Isso aí foi de manhã, a hora que eu estava de propósito. Essa palavra. Dias virão, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Não será como a aliança que firmei com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles não honraram o meu pacto, mesmo sendo eu o marido divino deles. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel passado aqueles dias. Registrarei o conteúdo da minha Torá, lei. Na mente deles escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Assim, serei de fato Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais terá necessidade de orientar o seu próximo, nem ao seu irmão pregando, eis que precisas conhecer Yahvé, o Senhor, porquanto serei conhecido no interior do ser de cada pessoa, desde os mais jovens até os idosos, dos mais pobres aos mais ricos, garante o Senhor, porque eu mesmo lhes perdoarei a malignidade, e não me permitirei recordar mais dos erros e dos seus pecados. Amém. Aleluia. Isso confirma tudo aquilo que a gente tem falado desde o começo aqui, e é mais uma vez uma confirmação do Senhor. Amém. Então vamos inclinar nosso coração, agradecer a Deus, exaltar o seu nome, louvar o Senhor. Se você ora em outras línguas, pode começar a orar, começa a declarar o quanto você ama a Deus, o quanto você sente a presença dEle, o quanto você quer Ele. Obrigada, Senhor Deus, por teu amor. Obrigada. Obrigada, Senhor. Obrigada pelas tuas misericórdias, Pai. Obrigada, Senhor, por o Senhor tem feito de nós. Agradeço, louco teu nome, Senhor. Clamo a Ti, Pai, invoco. O Espírito Santo de Deus tem liberdade aqui. O Espírito Santo de Deus tem liberdade aqui. Move-se entre nós, Senhor. Começa a se mover entre nós, Pai. Dê-nos entendimento, Senhor, para entender a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Pai. Abra os nossos olhos, Senhor. Abre nossos ouvidos, o nosso coração para receber da Tua palavra. Aleluia, Senhor. Queremos ouvir diretamente de Ti, Senhor. Usa-nos, Senhor, como o Senhor quiser, Pai. Esvazia-nos de nós mesmos, Senhor. Enche-nos de nós, de Ti, Senhor.
Em nome de Jesus. Nós te exaltamos. Glorificamos pela tua presença aqui. Glória a Jesus. Em nome de Jesus, louvamos e te agradecemos, Pai. Agradecemos pela tua presença aqui hoje. Agradecemos, Senhor, por quem o Senhor é. Agradecemos, Senhor, Pela tua fidelidade, Senhor. pelo teu amor. Obrigada, Pai. Somos gratos a ti. Aleluia. Foi colocado esse nome, Jesus. Obrigada por tudo aquilo que o Senhor fez hoje, Pai. Lá no portal, Senhor. Pelos anjos, Senhor, que o Senhor liberou, Pai. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Cada pessoa, Senhor, aqui da igreja, Senhor. Cada membro, Pai, de amado, que o Senhor tem trazido. Coloca no coração de cada um aqui, Senhor, a tua palavra, Pai, que é o livramento, conhecimento mais de ti, Senhor, a sua revelação. Enche, Senhor, esse tempo, meu Pai, com a tua presença. Que a sua presença seja palpável, Pai. Seja sentida, Pai, em nome de Glória a Jesus. Recebe, Pai. Aleluia. Louvado seja Deus. Obrigado pelo teu exército de anjos, Senhor. Glória a Deus. Todo Pai, que você está necessitado. Pelo lugar, Senhor. Santo, Senhor. Coloca a tua mão agora em direção à tua casa. Se você não sabe, coloca para cima, mas tenta achar a direção da sua casa. E começa a declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa será conhecida como casa de oração. A glória de Deus estará lá dentro. Meu marido, a minha esposa vai servir ao Senhor. O coração deles vai começar a queimar agora. Os nossos filhos serão como colunas lavradas no Deus. Servirão ao Deus Altíssimo, escutarão o chamado do Senhor na vida deles. Profetiza sobre a tua casa, e a tua casa vai ter abundância, prosperidade. Que o shalom de Deus vai reinar sobre lá. Eles começam a declarar sobre a sua casa, que o sangue de Jesus serão libertos, Pai, pelo poder da tua palavra. de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, libera teus anjos territoriais, em volta da minha casa, Pai. Os nossos E a vizinhos, sua caminhada por lugar que a palavra é ensinar. eles possam ver a Abençoa a minha cidade, Senhor, os meus vizinhos, Pai. Abençoa todo o meu bairro, Pai, em nome de Jesus Cristo. Que seus anjos comecem agora, Senhor, a ministrar a tua palavra, Pai, lá no nosso bairro. Senhor, levar a tua palavra. Meu marido, para minhas filhas, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Que eles queiram servir a Ti, Pai. Aleluia. Aleluia, glória. Aleluia. Glória, glória, Deus nome do Senhor. Aleluia.
Aleluias, 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 aleluias. Glória glória, santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor é santo. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Louvado. Louvado seja o Anjos de cura, Pai. Seus anjos de cura, Senhor, para aquele lugar onde precisa, Senhor, para aquele familiar, Pai amado. Agora, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu vejo quem precisa de cura, Senhor. O Senhor o sabe, Pai. Aleluia, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Começa a levantar, em nome de Jesus Cristo. Era como Ele me ama, Oh, aleluia. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Encontre o descanso do Senhor, porque Ele trouxe a vitória. A vitória já foi dada. Cristo Jesus é o nosso centro, aquele a quem nós olhamos. O Senhor morreu por nós e ressuscitou no terceiro dia. E nós recuperamos toda a autoridade e poder nessa terra. Por causa do nome do Senhor Jesus. Em nome Por causa do nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigada, Pai. Te glorificamos, Senhor, te damos graças, Senhor, te damos honra, Pai. Muito obrigada, Senhor, por esse ensinamento que o Senhor tem hoje, Senhor. Abra, Paizinho amado, nosso entendimento, Senhor. Me dê, Paizinho amado, didática, Senhor, calma, tranquilidade, Senhor, para passar tudo aquilo que o Senhor revelou. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. E a igreja fala, amém. Glória a Deus. Ah, que bom, a gente fecha o olho, a gente acorda, tá tudo feito. É assim na vida do Senhor. Amém. Né? Quando a gente serve. Muito bom. Amém. E os nossos convidados chegam. Chegaram. Olha só, pessoal, hoje todo mundo trouxe a Bíblia porque a gente vai andar, hein? Não, a gente vai andar só. na Bíblia, a gente vai anotar. O Senhor tem falado comigo desde a semana passada, quando a gente teve o fluir. O Senhor deu uma revelação e é sobre essa revelação que a gente vai falar hoje. E eu vou falar alguns pontos aqui pra gente. Não. Vou falar alguns pontos aqui que é super importante a gente sempre ter em mente. A palavra de Deus, a Bíblia, é inspirada, certo? Certo. Por Deus. Amém. A gente não precisa de absolutamente nada a mais do que aqui está escrito. Isso daqui é suficiente e a gente não precisa de mais nada. Amém? Amém. Amém. Aqui está todo o nosso conhecimento e a palavra mesmo fala que não faz falta mais que ninguém nos ensine, mas que o Espírito Santo de Deus vai nos ensinar. Então muitas vezes o que acontece? Alguém está falando lá na frente e o Senhor começa a revelar outras coisas baseado no que Ele está falando lá. Isso prova essa palavra. Amém? Amém. A essência de tudo é Deus, é Jesus Cristo. O diabo, ele sempre vai tentar, quando você tem alguma revelação que glorifica você mesmo, é o diabo te revelando alguma coisa. O diabo, ele sempre vai tentar o quê? Apagar a glória de Deus.
Amém? E o que a gente vai fazer? A gente tem que entender que Jesus Cristo é o centro. Toda pregação precisa ir para Jesus. Tudo aquilo que a gente fala não pode gerar medo, mas tem que gerar a fé em Jesus. Amém? Tudo aquilo que foi fora disso, tem alguma coisa errada. Jesus é o centro de tudo e tem tudo, e ele tem que ser o centro da nossa vida, o centro do nosso querer, o centro do nosso casamento, o centro da nossa reunião de família, o centro do nosso trabalho. Isso nunca pode deixar de ser. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a gente está entrando num novo nível de guerra espiritual. Só que para esse novo nível de guerra espiritual, o básico precisa ser muito bem entendido. Amém? Amém. Vamos abrir lá em 1 Coríntios 12. Se eu baixar minha voz, vocês escutam? Sim. Sabe bom? Agora, Eu ia falar isso. Marta. Se eu ficar falando alto, eu vou ficar mais. 1 Coríntios 12. São os dons que o Senhor deu. A respeito dos dons espirituais, não quero irmãos que tenham desconhecimento. Existem lá no quarto, existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. E a cada um conclui concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Amém? Amém. O que isso significa? Significa que os dons do Espírito é dado quando estamos em igreja e quando trabalhamos para a Igreja. quando estamos lá para expandir o reino de Deus. Quando ele fala aqui da palavra beneficiados, significa propósito. Quando estamos dentro do propósito de Deus, eu tenho falado isso na apresentação do Word of the Lord aqui. Quando a gente está trabalhando para Ele, os dons do Espírito são manifestados. Olha, eu já contei várias vezes para vocês uma das lições lá que para mim foi impactante, um dia eu quero contar ela inteira. Quando eu fui para Cracolândia pregar a palavra lá, a gente deu um alimento para todo mundo. A rua onde a gente entrou, aqui do lado era barracas, onde as pessoas consomem, né? E a situação é extremamente degradante, mulheres, homens, crianças, tudo aqui nessas barracas aqui, né? Naquela condição. E do outro lado da rua tinha os traficantes, com arma, com fuzil, olhando a gente entrando lá dentro, querendo saber o que estava acontecendo. Quando a gente entrou, a gente tinha alimento. Então eles vinham pra gente para pegar alimento e para escutar um pouquinho. Depois que acabou o alimento, parte da igreja foi embora. Eu acho que foi 80% da igreja foi embora. Falou, não, a gente não vai mais entrar porque acabou tudo. Eu não vou mais entrar sem comida. Daí eu olhei para minha prima e falei, mas a gente vai porque tem alguém lá no fundo que precisa escutar. A minha prima olhou para mim, que ela é branquinha, menorzinha que eu, assim, vamos prima, vamos. E a gente entrou. No que a gente estava entrando, o Senhor começou a colocar dentro. Até então, a gente estava entregando os alimentos e orando pelas pessoas. Mas eu não tinha os dons tão aflorados assim. Então, o primeiro dom que o Senhor me deu foi de conhecimento, de ciência, e assim foi trabalhando a partir disso. Depois foi visões, etc. Mas ali eu orava na oração, o Senhor vai revelando alguma coisa e tal, mas não tinha nada de manifestação. A gente foi andando. Não tive medo e minha prima não teve medo também. Mesmo que a gente passou pelos traficantes. Quem já foi para aquela colônia? Você sabe o que eu estou falando? Você já sabe o que eu estou falando, né? Eu olhei para trás. Tinha duas pessoas, assim, dois seres grandes. Dois negões, assim, grandão atrás de mim, da minha prima. E a gente andando. E amém, aleluia. Eu achei até que era da igreja. Eu falei, nossa, a pessoa insistiu, mas esses dois aí não vieram em carro nenhum. Mas beleza, vamos embora. E a gente foi. Eu encontrei um senhorzinho ali. E esse senhorzinho tava ali, né, se drogando e tal. Daí eu falei assim, olha, e o Senhor começou a me revelar tudo sobre a vida dele. Inclusive quantas filhas ele tinha. A filha que estava orando por ele. Tudo começou ali. Então assim, naquele dia o Senhor me mostrou isso. Quando a gente está na rua, quando a gente está fazendo o trabalho dele, quando você está no seu trabalho, mas falando dele e Jesus Cristo sendo o centro,
os dons do Espírito Santo estão disponíveis para você. Amém. Eu não preciso dizer que aquele senhorzinho começou a chorar, disse que ia ligar para a filha dele, falou o nome da filha dele, e assim foi, um atrás do outro. Quando a gente viu a igreja que tinha desistido de ir atrás da gente, já estava vindo querer orar, o pastor também já veio. Daí no final do dia inteiro, eles não oravam em línguas, não queriam oração em línguas, o Senhor ainda batizou ele em oração em línguas. Então assim, o Senhor ele trabalha. Não preciso falar que aqueles dois homens desapareceram, a gente nunca mais viu. Mas eles foram com a gente até o final, até o resto do grupo entrar. Então eu creio que foram dois anjos assim, que o Senhor enviou. E foi sensacional, ninguém mexeu com a gente. O pessoal lá que normalmente os traficantes não deixam você entrar, quem foi lá sabe disso, eles trancam, eles não nem mexeram. Falavam até bom dia. Então assim, quando Jesus Cristo é o centro, você vê todos esses dons falarem, serem disponíveis para vocês, para a gente, né? E por que eu estou falando isso? Porque eu quero falar um pouquinho sobre a igreja local e aquele desenho que o Senhor fez para nós. Em Efésios 5, ele fala um pouquinho sobre as igrejas. É importante porque aqui a gente está com multidenominacional, né? E o que é importante a gente entender? Que cada igreja tem uma revelação. Até a igreja católica ela teve a revelação que é da morte de Cristo, da cruz. Só que eles pararam nessa revelação. Depois da revelação da igreja católica, veio a igreja protestante, através de Lutero. E o que Lutero viu? Que depois que agora a gente precisa de fé, não é só a cruz, também é a fé. Só que parou ali. E assim foi, se você for ver a história das igrejas, cada uma teve uma revelação. Qual que é o grande problema? Eles pararam na revelação. Eles não foram mais profundos. Agora, em nossas igrejas locais, o que acontece? Cada uma tem uma revelação e tem um dom a ser ministrado. E você pode ver que todas elas fazem parte do corpo. Então é importante a gente, de uma maneira prática, estar inserido dentro de uma igreja local. Porque é onde Deus consegue trabalhar através de nós para transformar e trazer e crescer aquele parte do corpo. Amém? Amém. Em Atos 4:33, quero que vocês litem essa palavra. Vou levar a palavra e depois a gente vai. Depois eu fecho. Atos 4:33. Com grande poder, os apóstolos continuavam a pregar. Olha que importante aqui. Com grande poder. Esse é o evangelismo sobrenatural. Quando a gente vai pregar, a gente precisa ter poder. A gente precisa entender que o sangue de Jesus tem poder. Isso é fundamental para a conversão e transformação de uma sociedade. Testemunhando da ressurreição do Senhor, Jesus Cristo sempre. E maravilhosa graça estava sobre todos eles. Quando a gente tem revelação dessa graça abundante que o Senhor tem para nós. Porque de graça o Senhor Jesus Cristo morreu por nós. É pela graça que a gente está aqui. Quando a gente tem essa revelação da graça, essa graça, ela traz para dentro da gente esse poder. Uma coisa é intrínseca à outra. E depois no 34 você vai ver que não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras vendiam e traziam dinheiro também. O que significa aqui? Que no corpo de Cristo, quando ele entende a graça, e ele possui, consegue tomar posse desse poder, não lhes falta nada. Amém. Não há doença, não há enfermidade, não há pobreza. Morte, não há pobreza, não lhes falta Nada. Amém? Amém. Agora a gente vai lá para Êxodos, vamos ficar no assunto. Êxodos 25. Isso. 25:40. O Senhor ali, esse 25:40, vocês viram que eu vou voltar nele mais pra frente, vocês precisam entender isso. Depois
que tudo faça-se em conformidade com o modelo que te foi revelado no monte. Lá em Apocalipse 5, 6, o Senhor Jesus, ele é visto, vamos lá para Apocalipse, segura aí essa palavra, vamos lá para Apocalipse 5, 6. Isso aconteceu porque reparei, no meio do trono dos 4 seres viventes entre os anciões em pé, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Vocês podem ver que aqui é como se Jesus tinha acabado de morrer. Por quê? Porque aos olhos do Pai, Deus não tem tempo. E a morte dele está sempre presente. Para quê? Para nos redimir. Amém? Amém. Em Salmos 92, lá no 12, calma que vai, tudo isso aí a gente vai costurar, gente, vai fazer sentido. Estou dando revelação com o quarto que você vai aproveitar. Salmos 92, 12. Os justos florescerão como palmeira, crescentes altaneiros como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão como átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, cheios de seiva e vício, produzirão muitos frutos para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Então o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que naquela época o Senhor mostrou o templo e foi tudo feito conforme o Senhor tinha mostrado. Certo. Depois o que a gente acabou de ver? Que o sangue do Cordeiro, que Jesus Cristo ele morreu, e para o Pai é como se ele tivesse morrido hoje, que é sempre uma revelação fresca e nova. Ele está no nosso centro. E em Salmos 92, o que está falando? Que quando a gente está inserido na casa do Senhor, onde é a casa do Senhor hoje? Igreja. Somos nós, mas junto com a igreja. Você pode ver que em nenhum momento a gente tem um ser individual. A gente nunca tem, você é o templo sozinho, você é a igreja sozinha. Sempre inserido no contexto. E ele está falando sobre a igreja local. Amém? Amém. Isso eu quero que fique muito bem claro, que a gente está trabalhando para o corpo de Cristo, para juntar o corpo de Cristo, para que a gente consiga que o corpo seja junto. Porém, nós trabalhamos para a igreja local. Amém? Amém. E vocês vão entender porque é importante isso. Quando há uma prova na igreja local, a gente, o que acontece com o tempo? A gente vai ter o quê? Um testemunho. Toda vez que tem uma prova local, por mais que tenha alguma coisa que a gente vai ter que orar, vai ter que jejuar, essa semana nossa, o que nos produziu? Um testemunho. Sim. A glória do Senhor, ela nunca pode ser apagada. O diabo nunca pode conseguir fazer com que você desista. Você sempre tem que ir perseguir. Daí a gente vai falar agora sobre as 12 tribos. As 12 tribos de Israel, o sacerdote, ele tinha o que no peito dele? As 12 gemas. Cada gema representa? Uma tribo. E você pode ver que uma tribo, diferente da outra, eram as igrejas locais. Porém, ele estava todo junto, como um corpo. E assim são as nossas igrejas hoje. Amém? Amém. Amém. Não existe um indivíduo lá. Era a tribo de Sacar, era a tribo de Judá, era a tribo de Zebulon, blá, 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 blá. O diabo, o que ele quer fazer? Ele quer acabar com a glória de Cristo. Quando a gente vê isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que nos colocar na posição de glorificar Cristo. A gente não está aqui para o nosso nome, a gente não está aqui para que a nossa família seja glorificada, a gente não está aqui para que a nossa igreja local seja glorificada, mas que Cristo seja glorificado. Amém? Amém. E se isso é o nosso motivo, então a gente começa a fluir no Espírito Santo com o seu propósito. E a gente vai prosperar em tudo, porque está alinhado com o que Deus está fazendo na igreja local. Então, pessoal, comecem a exaltar o nome de Jesus na sua casa. Quando o seu filho fala assim, nossa mamãe, como a gente teve sorte não tudo, como nós fomos abençoados. Quando ninguém fala pra você, nossa, que sorte você teve não abençoado, abençoado. Comece a levantar essa bandeira, comece a levantar o nome de Jesus Cristo. Porque quando a gente exalta a Deus, o que acontece com os inimigos? Eles são dissipados. Amém? Aleluia? Essa é a primeira grande dica, grande conselho que o Senhor dá para a nossa prosperidade. Exaltar o nome de Jesus Cristo, glorificar a Ele, tudo que Ele faz. E agora, os ataques do inimigo são os mesmos. Por exemplo, me perguntavam sobre as guerras.
muitas pessoas estão perguntando sobre guerra na Ucrânia, o que está acontecendo ao fim do mundo, etc. A gente precisa entender que é mais um ataque. Ataque do quê? E aí que a gente vai conversar. Vamos lá entender alguns ataques que a gente já passou por umas aulas passadas, mas eu vou explicar um pouquinho elas de novo para fazer essa ponte. Vamos lá para Apocalipse 12 e marca Efésios 6. A gente traz e vai fazer são 4 ataques no livro. Apocalipse 12 e Efésios 6. Olha lá. Lá para baixo. A gente vai entender as 4 empreitadas do inimigo, amém? Amém. Olha lá, Apocalipse 12. Deixa eu ver qual que é. 10. 9, ah, isso aí, amém. Ó, 12:9. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente. Então, vamos lá, serpente. Depois, diabo. Na primeira era dragão, né? Isso. Dragão. Serpente, diabo. Depois, por último, Satanás. Então, a gente tem aqui as 4 infectadas aí do diabo. Vamos lá para Efésios. Efésios 6. Sei do quê? Não deixa aí. Não lutamos contra carne, contra sangue, mas contra Citados. Vamos lá, mas qual que é o primeiro? Colega? Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as Principados. Próximo. potestade, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade. Acho que vou olhar. Não, tem que escrever no livro. Vereadores de Deus. Olha só o que a gente tem aqui então. O dragão, ele é referente ao principado. A serpente, as potestades. O diabo, ao príncipe. Satanás, as hostes espirituais da maldade. Então, vou contar uma história. O que é o dragão? A palavra dragão aqui é Nakash. Onde a gente já viu essa palavra? Em Gênesis. Gênesis, é isso aí. Em Gênesis a gente viu a palavra Nakash. Onde que a gente viu em Gênesis? No Jardim do Éden. Jardim do Éden. Quem que era Nakash? A serpente Era a serpente que fez o quê? enganou. Enganou a Eva. E compartilhou o fogo dela, que a gente já viu sobre isso, com Adão e com a Eva. Essa daí, a palavra é dragão, Nakash. Que na mitologia, é aquele dragão, é aquele cuspidor de Fogo. certo? Certo. Sem dúvidas? Minha letra não é boa, esse negócio ainda tá uma beleza, né? Dragão. Olha só, o que é esse dragão? Tem uma cobra nos Estados Unidos, acho que eu contei essa história, vou contar mesmo. Tem uma cobra nos Estados Unidos que ele fica naquelas moitas, assim, tipo musgos, assim, sabe? E essa cobra, ela é conhecida como... Ela fica fazendo assim quando tá com um animal, quando ela quer pegar um rato, alguma coisa assim. E o rato, ele fica olhando e ele é hipnotizado por esse caminho que ela faz. Daí, porque esse rato é hipnotizado, ela vai lá e dá o bote. Como é que ela faz isso? Ela desvia a atenção, né, de todo o resto e ela faz com que ele concentre nele. Esse é o primeiro ataque, é o ataque dos principados. O que eles fazem? Eles fazem que, ao invés de você estar olhando para a cruz, para Jesus Cristo, ele faz com que você olhe um pouquinho para o lado, não precisa te desviar muito. Basta desviar 1 grau.
que a cruz já está, que nem eu estou olhando Pedro aqui. Agora eu estou olhando a cadeira atrás dele, mas eu continuo olhando Pedro. Mas eu estou focada na cadeira dele, atrás dele. Ou seja, ele deixou de ser o meu foco. Quando ele deixa de ser o meu, quando eu deixo de ser o meu foco, Jesus Cristo, eu fico o quê? Vulnerável aos ataques. Sim. Amém? Amém. Então esse é o primeiro tipo de ataque dos principados, aqueles que iniciam o ataque. Depois mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre eles, que foram os primeiros criados. Uma coisa aí por trás, mas eu quero falar sobre os ataques hoje. O segundo tipo de ataque é a serpente, que são as potestades. O que a serpente faz? O que a cobra faz? Ela pica. E quando ela pica, o que significa? Traz veneno, não é? O que é esse veneno? Você já está desviado de Jesus Cristo. Chega uma pessoa próxima, normalmente é marido, é esposa, é filho, é amiga, é irmã, vai lá e joga um veneno dentro de você. Então você já está vulnerável, você já não está mais olhando para Cristo e ainda recebeu um veneninho ali para você ficar bem, né, feliz, certo? Esse é o segundo tipo de ataque, a serpente. Aquela que joga veneno, aquela que faz com que os outros te ataquem. Amém? Amém. Terceiro tipo de ataque, o diabo. Ele é o príncipe das trevas. O diabo, ele é conhecido pelo quê? Mentira. Basta ele abrir a boca para mentir. Não é isso? Então o que acontece? Ele agora começa a contar mentiras para você. Você já não está vendo mais a cruz. Você já está magoado porque as pessoas à sua volta estão te magoando. Então você começa o quê? A escutar ele falando: ai, eu não valho nada, ai, coitado de mim. Você começa a virar vítima, né? Você começa a se autodeflagrar. Esse é o terceiro tipo de ataque. E o quarto tipo de ataque? Satanás. Satanás, ele é conhecido pelo quê, Lívia? Você tá falando? Roubar, matar e destruir. Ou seja, o que ele quer fazer? Ele vai vir com todos os ataques, ele vai vir com toda a força dele para quê? Para que você entre numa depressão profunda, para que você queira tirar a sua própria vida, para que você queira tirar a vida dos outros. É quando você tem um endemoniamento. Quando a pessoa está com uma depressão profunda, ela está no quarto nível de ataque. Ele tipo preparou tudo, né? Aquele cara que estava endemoniado lá em Gargadena. Ele estava com legiões, né? As legiões ali eram pelo menos 6 mil diabos, 6 mil demônios. Cada ataque aqui precisa de pelo menos 2 mil demônios para conseguir. É necessário, o nosso espírito é tão grande que eles precisam de 2 mil demônios para conseguir fazer com que a nossa vista se desvie um pouquinho da cruz. Nossa. O nosso espírito é muito grande. Eles não têm poder sobre nós. O poder deles é no nosso ouvido. É quando a gente concorda com eles, né? Você concordou com ele em sair um pouquinho, desviar seus olhos. Ele não pegou seu rosto e fez assim. Você fez isso automático. Ele foi te... Só de pensar, né? Tá? Então esses são os 4 tipos de ataque. Amém? Então eu vou começar o estudo. Isso daqui eu só estou revendo que a gente já viu. Começo do ano, né, tia? Não, a gente viu isso. A gente já Quarta aula, eu acho. Hã? Quarta aula, acho que a Mas gente foi viu. antes da casa profética para vocês. Ela já tinha passado antes, Ah, né? então tá. Mas ficou claro para todo mundo? Sim. Tem alguma dúvida sobre isso? Tati, quando alguém está endemoniado, então já está no quarto nível. Os outros 3 níveis não se manifestam. É, então, depende. Aqui, ó, quando tá a partir do 3º e 4º. O endemoniado normalmente está já no 4º nível, assim, pesado. Tati, eu pensava que o diabo e Satanás era tudo a mesma coisa. É a mesma coisa, tia, mas esse daqui, ó, são os tipos de ataque. São os tipos de ataque dele, entendeu? E você não tem só um. A gente já tem vários, são vários. E a hierarquia também são vários. Por isso que você tem principados, potestades, príncipes, entendeu? Não, você tem hierarquias no reino espiritual, tanto de anjos, de Deus, né, de luz, você tem Deus, então você tem os arcanos, como você tem também a hierarquia no mundo das trevas. Certo? Vamos fazer armas com mais potência. Isso. Né? Vai mudando o nível da arma. Daí você tem Lúcifer, né, que caiu, que a gente chama de Satanás. Eu sei, mas Daí eu você pensava tem... que os 3 eram um só. Na caixa, o dragão, a gente já viu, né? Que era um ser, certo? Que era um querubim.
estava ali, certo? Mas eu não vou entrar nisso, senão a gente vai pro outro lado. Amém? Só fazer uma pergunta. Não necessariamente precisa acontecer dessa ordem. Porque você pode estar olhando para cruz e outras pessoas estão entrando. Daí não te atinge. Não, ok, mas isso pode acontecer. De tentar te atingir. Sim, mas daí a serpente ela não te pode, morde. não. O ataque, ela pode tentar te atacar, mas Sim. ela não vai soltar o veneno. Entendeu? Então, para ele conseguir chegar no quarto, necessariamente precisa passar pela Mas serpente. pode acontecer de. Sim, então, Só não vai te se alguém atingir. falou alguma coisa, tá? Continua falando. É, por exemplo, uma pessoa que está perturbada, ele vai dando lugar para a segunda, da terceira. Isso. Aí ele fica colegial, isso? Isso. Cada um desses daqui é um ataque de pelo menos 2.000 demônios. Para ele conseguir te tirar dos olhos da cruz, ele precisa de pelo menos 2.000 demônios ali em cima de você. E lembre que a gente já estudou sobre isso, que ele vai chacoalhar até você começar a declarar para você depois escolher. Lembra? Isso tá ligado. É por isso que a igreja tem que ficar debaixo dessa cobertura. Porque quando você vê muita divisão no meio da igreja, é isso que está acontecendo. E aí a pessoa ela não tem uma capacidade espiritual de ficar naquela vista olhando para a cruz e ela vai se desviando. E aí onde você vai essa guerra. E a palavra-chave é legalidade, né? Legalidade. O que a gente precisa entender? Esses ataques aqui são para derrubar nações. Eles usam isso aqui para derrubar nação. O diabo ele não está nem um pouco preocupado com a gente. O que ele quer é apagar a glória de Deus. Ele está preocupado com uma coisa muito maior. Não está preocupado com a gente. Ele quer apagar a glória de Deus daqui. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. A glória dele está dentro da gente quando a gente começa a proclamar a palavra dele. Então, por isso que a gente é atacado, mas ele está atrás da glória. Tá? Então, isso daqui é o que eles usam para derrubar nações, mas eles também usam para derrubar você, que está ali dentro da igreja, que está fazendo a diferença. Ele também usa esse tipo de ataque. O diabo ele sempre é o mesmo, ele não sabe fazer nada diferente. Amém? Amém. Dúvidas? Não. Aqui, dúvidas? Isso aqui é importante para a gente entender o próximo capítulo. Tá. Então vamos lá para Mateus. Todo mundo agora com a permissão, agora. Tirando o Ed. Hã? O Ed não, o Ed tem medo. Então vamos lá para Apocalipse e vamos para Mateus 24. Anotei aqui. Efésios 6, Apocalipse 12. Vamos lá para Mateus 21. Senão no final que vai ser mais legal eu vou ficar. Não. Mateus 24. (24:1). 24 vai ser. Vai ganhar. Então Jesus saiu do templo e ao caminhar seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Ele, entretanto, lhes observou: estáis vendo todas essas coisas? Com toda certeza vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Daí ele se assentou lá no Monte das Oliveiras e, em particular, lhe pediram: dize-nos quando ocorrerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? São duas perguntas, amém? Uhum. A primeira, então Jesus lhe revelou: cuidado que ninguém vos Engane. seduza, pois muitos são os que virão em meu nome proclamando eu sou Cristo e desencaminharão muitas pessoas. Número 2, e vos ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia não vos Tenha medo. desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores do parto. As guerras têm se intensificado cada vez mais. A gente tem visto guerras horrorosas acontecendo na Afeganistão, Ucrânia. Aqui no Brasil, que a gente não tem muita notícia, né? Mas Nordeste do Brasil, sertão do Brasil, tem guerras ali acontecendo em outras cidades. Aqui no Centro-América, Nicarágua, a gente quase não escuta notícias, né? Nicarágua está tendo um massacre de cristãos lá, terrível. Guatemala, enfim, está tendo guerras pesadas. E nesses últimos, se eu não me engano, 30 ou 40 anos,
abalos sísmicos que nunca tiveram antes na história, um seguido do outro e super forte. A gente teve furacões que até então a gente tinha até o F5 batendo recorde de F6 e F7 que nem existia, né, esse número ainda anteriormente. Então a gente tem visto essas dores aí se intensificarem, mas ainda não é o fim. E depois ele fala que vocês entregarão, mas eu não vou entrar na dor do Deus. Agora vamos lá para Apocalipse. O que ele está mostrando? Ele está mostrando os sinais. Então tudo que a gente está vendo são Sinais. sinais, amém. Pode falar alto, viu, gente? Apocalipse 6. 6. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Em seguida, ouvi um dos seres viventes exclamar com voz de trovão: vem! Olhei, e diante de mim estava um cavalo Branco. e o seu cavaleiro empunhava um arco. E foi-lhe outorgada uma coroa, e ele cavalgava alternadamente como vencedor determinado a Vencer. Esse daqui é correlacionado com o que a gente acabou de ler em Mateus. Qual que foi a primeira coisa que ele falou? Cuidado para que ninguém vos Engane. Todo evangelho que não é... Gente, eu já fui para várias igrejas que eles não falavam de Jesus. Tinham medo de falar disso. Já fui visitar várias igrejas dessa. Por quê? Porque estava com medo. Tudo aquilo que não é centrado em Cristo é falsa doutrina. Amém? E a gente tem visto intensificar essa falsa doutrina. E isso vai acontecer. Porque os anticristos já estão, o espírito do anticristo já está no mundo. E muitos já estão enganando uns aos outros. A gente vai ver, a gente não vai ver, mas vai ter a subida aí do iníquo, da cara da perdição. Mas hoje as falsas doutrinas já estão aí, certo? Então a gente viu o primeiro. Então, quando ele abriu o segundo selo, viu o segundo ser vivente bradar, dizendo: Venha. Então partiu outra cavalgadura, um cavalo Vermelho. O seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. Ele foi entregue também uma grande espada. Esse aí é relacionado com Mateus 24. Qual que é o versículo? Não. De 1 a 9, né? Mas acho que o segundo ou terceiro, quando ele fala que a gente vai escutar de guerra e rumores de guerra. Jesus Cristo estava seguindo exatamente essa ordem. Agora não sei se Jesus que seguiu ou se foi João que seguiu. Ele estava seguindo exatamente essa ordem, certo? Então, agora o vermelho. Guerra. Terceiro selo. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente convocar: vem. Então reparei e eis que um cavalo veio, e o seu cavaleiro ostentava na mão uma balança. O que ele está falando sobre? Justiça. Fome. Quando você tem balança, é porque alguma coisa está em escassez, tem alguma coisa que Algo está tem sendo trocada falta. por outra. Ele está falando sobre fome. Certo? Certo. Amém? Quando Jesus Cristo lá, depois das guerras, ele fala sobre Fome. Ele falar em Mateus 24, ele está falando sobre fome. Então ouvi o que parecia uma voz grave vinda dentre os 4 seres viventes, exclamando: 1 quilo de trigo por um dinheiro, e 3 quilos de cevada também por um dinheiro, mas não destruas o azeite. Ele está falando sobre escassez, sobre inflação, sobre alta demanda e não tem suprimento. É o que a gente está vivendo hoje, de uma certa maneira. Tá? Depois, no quarto selo, quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente clamar: vem. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo pálido. Esse amarelo pálido, na verdade, é um esverdeado. Na palavra em grego é chloros. Que é muito ruim falar isso, mas se você já viu uma pessoa morrer, quando ela está ali, depois dos dias, ela está esverdeada. Então é essa cor que ele está falando aqui, tá? Esse verde amarelo pálido, que é para lembrar morte. E o seu lugar dos mortos o seguia de perto. E foi lhe dado poder sobre um quarto da terra para matar sem a espada, pela fome, pela pestilência e pelos animais selvagens da terra. Jesus Cristo ele fala sobre isso, quando ele fala lá que haverá o quê? Demônios de terra, pestilências, né? Então a gente tem um sobre o outro. Só que o que eu quero mostrar para vocês? Uma revelação que o Senhor já me deu há alguns 6, 7 anos sobre isso.
Quando você vai para o hebraico não, para o grego, e você vê a palavra vem, significa apareça. E hoje eu estava meditando sobre isso. Senhor, por que está dizendo apareça? E tem mais. Se esses selos são tão ruins, por que João chorou que não tinha ninguém que os tirasse? É verdade. Você já pensou sobre isso? É verdade. Se é grande tribulação, nenhum crente ia ficar feliz de ver outras pessoas sofrendo com tudo isso. E daí começou uma ministração nova. A ministração é a seguinte: Daniel, quando ele viu tudo isso, o que a palavra fala para ele? O que o anjo falou para ele? Essas coisas estão seladas para aquele tempo que vem. Com Jesus Cristo, o que Jesus Cristo falou? Tudo que está oculto será revelado. Quando a gente lê em Apocalipse, é o único livro que promete bênçãos quando a gente lê ele. Por quê? Porque quando a gente começa a conhecer como é as estratégias, aquilo que Jesus Cristo fez por nós, nós somos abençoados. A gente começa a tomar posse de tudo aquilo que ele fez. Quando ele está falando apareça, é porque ele quer que revele aquele demônio, aquele espírito que está por trás de tudo aquilo que a gente está sofrendo. Porque aqui eu estou falando sobre falsas doutrinas grandes, sobre o anticristo grande, mas eu também estou falando ali na nossa comunidade. Quando eu estou falando sobre guerras, a gente está falando sobre guerras, uma coisa grande, mas também serve uma briga entre marido e mulher, também serve brigas entre filhos, também serve brigas entre vizinhos. Quando a gente está falando de fome, é uma coisa grande também, mas também pode ter uma escassez dentro da nossa casa. Em todos esses espíritos a gente luta tanto no macro quanto no micro. Estou falando devagar? Tá. Tudo bom. Quando ele tira, a palavra tirar é arrancar, dizimar. Se você achar outra tradução aí, fala para mim, Paulo. O que significa? Que Jesus Cristo tirou, arrancou esses selos do livro da nossa vida. Acho que vocês entenderam, vocês estavam pulando da cadeira. Esses 4 selos, são 7, mas esses 4 selos que a gente está lendo, quando ele fala vem, é apareça. Quando lá está escrito que apenas o cordeiro pode arrancar, pode tirar, pode abrir, significa que só o cordeiro consegue tirar todas essas maldições da nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, papai. Entendeu agora? Agora sim. Tinha que desenhar, a gente está lardinho. A pessoa da intercessão até entende que a gente não tem dormido por uma semana, né? Vamos lá. E não comido também, não tô muito forte. Vocês entenderam? Por isso que ele estava chorando, glória a Deus. Porque não tinha ninguém para tirar os selos, para abrir os selos. Para salvar a gente. Quando ele fala vem, é apareça, se revele. Demônio, revele qual você é. Você é esse, então tá, eu vou tirar você daqui. Você não tem mais parte da minha vida. Amém? Amém. Não é lindo esse revelação? Bom, daí ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Por isso que ele é digno. Ele é digno de tirar o selo. Em Jesus Cristo a gente não falta nada. Em Jesus Cristo a gente não tem doença. Jesus Cristo, quando o nosso casamento está. Inclusive, eu falei essa revelação pro pessoal hoje, que a palavra mulher e a palavra homem tem a mesma base, né? Ish. Só que para o homem, em hebraico, ele tem o Yod. Sabe que é o nome de Jesus, de Deus, né? É o contrário, né? Certo? Você tem todos os números lá, né? É 5, 10, e o W é 10. 7. Você sabe qual o valor de maturidade? Esse daqui na verdade é meio. Aqui eu não sei desenhar em hebraico, deixa eu desenhar aqui porque vocês vão enxergar isso. É bem legal. Assim e assim. Daí você tem o seguinte, isso daqui é como se fosse um prego.
E os 5 são como se fosse a mão. Graça, graça. Prego. E algo. Quando você vai ver o nome de mulher e homem, a base é a mesma. É ish, ish. Só que o homem, ele tem um iod. Esse iod aqui. E a mulher tem um vev. Eles juntos ficam Yah, que é o nome de Deus. E só o ish significa fogo. Por isso que homem com homem só vira homem com homem, mulher com mulher só vira mulher com mulher, mas homem com mulher vira uma só carne. Porque quando nós estamos juntos, Deus me pega fogo. A gente consegue transmitir o fogo do Senhor, a gente consegue viver no fogo do Senhor quando a gente tem essa união. Amém? Amém. Você quer falar isso? Posso ler? Não estava aqui escrito para falar? Bom, agora vamos lá para Apocalipse 3. Desculpa, Apocalipse 4. Depois desses acontecimentos, eu observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvia, como de trombeta, me chamou: sobe até aqui, eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois desses. Imediatamente vi absolutamente tomado por Espírito Santo. E diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele, pois, que estava sentado tinha fisionomia semelhante às pedras lapidadas de diamante e sardônio. Ao redor do trono reluzia um arco-íris, mostrando que é a aliança de Deus. Exato. Ele não tem mais julgamento sobre nós, amém? Amém. E uma esmeralda, a cor verde significa renovo, coisa nova. Também ao redor do trono havia 24 outros tronos, e assentados sobre eles 24 anciões, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Do trono emanavam relâmpagos, vozes e trovões. Perante eles estavam 7 lâmpadas de fogo acesas, os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono ainda havia algo semelhante ao mar de vidro, translúcido como um cristal. A gente ainda vai falar sobre esse mar de vidro. No centro, circundando o trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como de costas. O primeiro aparentava um leão. E vai achar que está algo. O segundo, o terceiro, Rosto de um homem. O quarto, amor. Aonde a gente vê esses 4? Onde a gente vê esses 4 seres? Não em Daniel. Hã? Daniel não, Daniel. Zacarias, tá. Mas aonde a gente vê esses 4? Leão, touro, homem e águia. Aonde mais? Os evangelhos. O evangelho de Mateus fala que Jesus vem como um rei. Que o reino, ele estava oferecendo um reino físico, literal, para aquele povo lá, e ele se ajeitava. Ele era como um rei, tanto que ele dá a genealogia de Jesus. Então Jesus é apresentado como leão no evangelho de Mateus. Touro. João? Não. É o romper. Aquele que é trabalhador. Imediatamente a gente vê isso no de Marcos. Homem. A gente vê o médico. Lucas. Ele fala o filho do homem, o filho do homem, o filho do homem. E águia. João. Por quê? Porque a águia, ela é o quê? Ela é o rei dos ares. É uma ave que é um ser celestial. Ninguém voa mais alto do que a águia. E João está sempre mostrando Jesus no princípio, era o verbo estava com Deus sempre de cima, sempre olhando de cima para baixo. Amém? Então a gente tem os 4 evangelhos nas 4 criaturas sendo reveladas. Pessoal, essas 4 seres a gente também vê aonde? No tabernáculo, nas bandeiras que as tribos levantavam, as tribos líderes levantavam. Então o que a gente está vendo aqui? Jesus Cristo aqui, é que não tem uma foto. Eu vi uma foto onde eles colocaram o leão, o homem, né, aqui. E daí o leão aqui, a gente vai ser o leão, ajuda, tá? Não precisava explicar, a gente entendeu. O touro. Vai falando e a outra vai desenhando. É verdade. Deixa eu usar ela, hein? Ó, ele vai me ensinar. E aqui, ó, a águia. Parece Que é um pato. E eles todos juntinhos, assim.
Quando a gente está em Cristo, quando a gente está no centro de Jesus Cristo, quando o inimigo nos vê, ele vê as 4 faces de Cristo. Só que aqui, gente, é uma águia brava. Uma águia de verdade. O leão, ele vê as 4 faces de Jesus. Vê as 4 faces do Evangelho. É assim que a gente se protege no meio. Agora vamos lá para Ezequiel. Ezequiel não. Eu quero ir lá para Zacarias, que eu já vou chegar no finalmente aqui para vocês entenderem isso. Lá para Zacarias. Zacarias é um dos menores. Gente, quem não leu Zacarias, leia. Zacarias tem muita revelação de Zacarias. Vai Mateus e vai voltando. Zacarias 6. Esse desenho, eu posso presente esse desenho. Tarefa de casa. Tarefa de casa, professor. Zacarias 10? 6. 6 de 1 a 6. As 4 carruagens. Quer, por favor. 6 de 1 a 6. Eu achei só um erro com marca. Vai ler pra mim que eu vou desenhando pra você também. Tá. Todo mundo achou? Amém. 6 de 1 ao 6. Pode ler? Uma vez, mas levantei o olhar e avistei 4 carruagens que saíam dentre 2 montes. E esses montes eram montes de bronze. 2. Na primeira carruagem estavam atrelados cavalos vermelhos. E a segunda, cavalos pretos. Na terceira, cavalos brancos. E a quarta carruagem, cavalos malhados. E todos eram muito fortes. Então, indaguei ao anjo que me esclarecia: que são estes, meu senhor? 5. O anjo explicou: eis que estes são os 4 ventos do céu que partem da presença de Adão, um soberano de toda a terra. A carruagem, puxada pelos cavalos pretos, vai em direção a... Tá vendo os cavalos, certo? Aham. Então, o cavalo vermelho, ele tá vindo do... Tá indo, né? Tá indo pra onde? Pro leste, certo? Ele tá saindo daqui. Vermelho. E os caras saíram dentro de 2 montes, um monte de bronze. O primeiro cavalo vermelho e o segundo vermelho, o terceiro. Branco. Preto, norte. Sai para a terra do norte. Branco, aí. Branco. O que a gente tem? Vários para o sul. O que a gente tem aqui, ó? No sul, qual que é a tribo que a gente tem no sul? Quem que lembra? Maradar. Aqui, ó, que fazia a cruz. Eu vou desenhar tudo pra você. Sinta bonito. Pô, você não tava conseguindo pegar até aqui. Não chegando nada. Eu olhei porque a Bem no começo. Abriu o pezinho dele aqui. É, tá muito fechado, né? Rapaz. em cima e as outras das... Pedro Marcos.
Gente, quando a gente viu a primeira coisa lá do tabernáculo, quando você vê ele de longe, ele forma a cruz. Vocês sabiam disso? Quando a gente viu o tabernáculo, todos eles estavam de frente pro altar, certo? Pro tabernáculo aqui. Todo mundo que estava lá, todas as tribos, elas tinham que ficar de frente para lá. Por quê? Porque o nosso centro é Cristo. E a nossa retaguarda? Quem guarda é Deus. Amém? Não tem nenhuma história em todo o Velho Testamento das tribos serem atacadas por detrás. Porque Deus sempre estava protegendo eles quando eles estavam de frente para tabernáculo, para Jesus, para a casa do Senhor. Amém? Amém. Depois o que a gente vê? Então a gente viu lá, e quando você vê de longe, depois peguem, coloca aí a foto do tabernáculo e da posição das tribos. Se de longe vocês vão ver a cruz. E aqui a gente está vendo os ataques dos cavalos, certo? O cavalo vermelho está vindo daqui de oeste, indo para o leste. O verde está vindo do norte, indo para o sul. E o preto está vindo de sul, indo para o norte, certo? Aqui Deus deu algumas revelações. O vermelho, que é guerras. Isso. Quando a gente começa a servir, quanto mais a gente serve, o touro é aquele que mostra serviço, aquele que Jesus Cristo estava lá servindo. E como é que a gente combate quando está o cavalo vermelho, quando está o demônio vermelho? Inclusive você pode mandar esse cavalo embora, você pode falar demônio, cavalo vermelho, porque tem nome. Cavalo vermelho, sai agora em nome de Jesus Cristo. Como é que eu tiro ele da minha casa? Como é que eu tiro ele da minha região? Através a gente está de frente para quê? Para o incensário. Quando você vê aqui o tabernáculo, tá vendo aí? Não. Quando você vê aqui, ó, o tabernáculo, você vê de frente a esse cavalo, você vê o incenso. Incenso significa oração. Como é que a gente combate o cavalo vermelho? Com Oração. Cavalo vermelho, guerra. Guerra, discussões, brigas, tanto pequenas quanto grandes. Oração. Orem pela Ucrânia, orem pelo Brasil. Orem. Porque a gente só vê esse cavalo vermelho através da oração. Cavalo verde. Cavalo verde é... Fome não. Pestilência. Isso. Pestilência, morte. Quando você vai ver lá no tabernáculo, a gente está de frente para os pães da preposição. O que significa? Santa Ceia. Santa Ceia. Tem enfermidade dentro da sua casa. Como é que você combate? Através da Santa Ceia. Amém? Amém. E daí você vê também como águia, a bandeira que estava aqui era a águia de João. Depois você tem que ler sobre João para vocês verem sobre as enfermidades. Preto, cavalo preto, você vai de frente com o Tabernáculo. Que o candelabro significa o que a gente leu? As 7 igrejas. Quando vem o cavalo preto, o que é o cavalo preto? É a fome, a miséria, falta de suprimento. Quando isso começa a acontecer, se dedica mais para a sua igreja local, se dedica mais para as igrejas, se dedica mais para aquilo que o Senhor está te mostrando, porque a palavra fala que Ele vai te suprir. Quando você cuida das coisas de Deus, as coisas de baixo descerão? Acrescentadas. Passos. Aí como é que a gente luta contra o cavalo preto? Com o candelabro. Servindo mais na igreja. Doando-se mais. Amém? Amém. Está fazendo sentido até aqui? Muito. Cavalo branco. Quando vem as falsas doutrinas, ele está de frente com o quê? Com o sacrifício. Parece o altar de sacrifício aqui, não. O altar de sacrifício, ou seja, cruz. Quando tem falsa doutrina, você combate ela com a cruz. Com Jesus Cristo, com o sangue de Jesus. Amém? Então faz só um resumão. Cavalo vermelho, oração. Cavalo vermelho, oração. Santa Ceia. Cavalo preto, doar mais para a igreja local. Se envolver mais para Cristo. Servir mais. Isso. Daí você coloca aquele versículo que quanto mais eu pensar nas coisas de cima, quanto mais fizer as coisas de cima, as de baixo de mim são acrescentadas. Branco com a cruz. Dá tempo de fazer a ponte com os 4 ataques? Dá? Vocês estão conseguindo entender? Por que eu estou passando isso, gente? Porque a gente está num novo momento de guerra, amém? Amém. Vocês precisam entender como combater, não é mandar mensagem, ligar, pessoal me ora, faz isso, faz aquilo. Cara, vocês precisam entender como combater dentro da sua casa.
Amém? Direto. Vamos agir direto no ponto. Amém, a gente vai orar se tem alguém doente na sua casa, mas cara, vai lá fazer Santa Ceia, vai lá você lutar primeiro, amém? Amém. Tá. Cavalo branco. Falsas doutrinas. Essas doutrinas é a cruz. Isso, é o cruz, sacrifício, combate você com- está direto para o altar de bronze. O que eu tenho que fazer efetivamente? Pregando Cristo. Pregando o Evangelho de Cristo. Cristo sendo sempre. Boa pergunta, Isso. hein, César? Levando Levando Jesus Cristo. Trazendo a revelação de Jesus Cristo. Pregando Jesus Cristo na cruz. Pregando Jesus. Você combate toda a falsa doutrina. Quando você fala o nome de Jesus Cristo, aquilo que está falso já cai por terra. Amém. Amém? Posso fazer a ponte ou vai ser muita coisa? Pode fazer. Faz. Pode fazer. Tá dando a primeira vez aí, mas tá legal? Tá? Tá novo as coisas? Beleza. Você vai apagar? Peraí. Teve o Arão. Arão segurando a mãozinha dele lá, e eles falaram que Jeová Nissi, Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Amém. Quando a gente levanta Jesus Cristo alto na nossa casa, na nossa vida, todas as coisas nos são Acrescentadas. que amam a Deus. a Deus que seguem os seus propósitos, aqueles que levantam a bandeira de Jesus. Amém? Essa era a última e eu vou deixar só vocês com o Salmo 68, e daí acabou-se. Vamos treinar mais, hein, gente? O Caio já tá, ó. Vocês estão entendendo, né, Caio? Vamos lá, gente, me ajuda aí. De novo, vai. Fala de novo que tá acabando. Pai. Tá de Cai dormir pra Gente, esse Caio deixa de Acharam que essa noite demorou. Gente, acredita que agora eu despertei pro horário das 9, entendeu? É nos intervalos que eu dormia. Olha só, quando a gente lê o Eterno, o Salmo 68, ele fala: ao erguer-se o Eterno, dispersar os seus lógico, inimigos, tá te ouvindo, e da cara. sua presença fogem os que lhes são adversários. Dissipa-os como fumaça que se vai, assim como no fogo se derrete a cera, que ante a presença divina pereçam os ímpios. Os justos, porém, que se alegrem, que exultem diante de Deus e regozijem-se com grande alegria. Amém? Amém. Glória a Deus. Sair hoje com esse salmo no nosso coração. Que Amém. grandes coisas tem o Senhor para nós. Ele mostra as estratégias porque ele já derrotou. Tudo aquilo que ele expõe, o inimigo exposto é um inimigo Derrotado. Amém? Amém. É isso aí, pessoal. Vamos aguardar a apostila. Ai, caiu. Nem ele aguentou a visão, tá vendo? Da profecia. Vamos aguardar, agora é pra pagar. Vamos aguardar a apostila para daqui a poucos dias, né? Ah, não. Isso aí eu acho que meia hora tá com vocês já. Do capítulo 1 ao 12. Pra dormir já tá pronto. Ah, é. Eu sei. Gente, meu espírito vai descansar e meu corpo tá aqui, ó. Pessoal, Army of the Lord. Precisamos de